príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Levante a sua mão. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos ouvir a sua voz pelas Escrituras neste momento. Neste momento dedicamos especialmente, Pai, a sua palavra para ouvir a sua voz pela revelação da Bíblia. Fala o nosso coração nessa noite, Senhor. Como o Senhor tem falado através dos louvores, através deste culto. Oh, Espírito Santo do Senhor, toma liberdade neste momento. Fala neste lugar, brada aqui nessa noite, Espírito Santo. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio para sempre. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, esse povo barulhento está aqui nessa noite, né? Glória a Deus. Oh, você veio aqui nessa noite ao melhor lugar. Deus te trouxe aqui para que você lute pelas altas e grandes promessas de Deus. Jacó é um homem que lutou pelas promessas de Deus. Jacó lutou por todas as promessas de Deus. A história dos patriarcas mostra muito, na verdade, a vida de Deus. Cada um dos patriarcas mostra uma das pessoas da Trindade. Isso é misterioso, intrigante e fascinante. Por exemplo, a vida de Abraão mostra a vida de Deus Pai. Aliás, Abraão é um pai. Abraão é um pai de nações, de multidão. Ele leva esse nome de pai. E a vida de Abraão está amarrada à vida de Isaac. Ambos ilustram essa vida de Deus Pai, porque Abraão deseja ser pai. Ele é pai. Profeticamente ele é pai de nações. Mas ele percebe que ele é um pai limitado. Ele é um pai limitado e por isso ele deve entregar o filho dele ao Pai ilimitado, ao Deus sem limites. É por isso que ele entrega Isaac, porque Deus é um Pai sem limites. Deus é um Pai infalível. Abraão se percebe um pouco limitado nessa missão de paternidade. Ele erra, mas Deus nunca erra, Deus nunca falha com você, Deus nunca erra com você. E a vida de Jacó mostra Deus Filho. Isso é interessante para algumas pessoas. Eles costumam pensar que Jacó é um tipo de enganador, de que a vida dele antes de algum momento ela era uma vida desregrada, que ele era um tipo de suplantador. Isso às vezes é provocado por causa do nome que ele ganha. Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar, e esse nome significa apenas uma questão que aconteceu no nascimento de Jacó. Ele nasce depois de Esaú, segurando Esaú pelo calcanhar, e o nome dele tem a ver com isso. Então alguns pregadores empolgados, pastores empolgados, eles falam: isso aqui é porque ele usa de esperteza, é porque ele pega pelo calcanhar, é porque ele passa a perna nas pessoas. A Bíblia não diz que é nada disso. Na verdade, Jacó tem uma promessa desde que nasceu. A promessa é que ele levaria adiante a fé da próxima geração. Não seria Esaú que lideraria o povo da promessa na próxima geração, seria Jacó, porque o maior serviria ao menor. A promessa está com Jacó. Jacó ilustra Deus Filho. Deus Filho cresce e ele alcança graça diante de Deus e diante dos homens. Deus Filho é alguém que luta pelas promessas de Deus, e de muitas maneiras Jacó, de várias delas, ele ilustra a vida do Deus Filho ou Deus Irmão. A gente muitas vezes vê Jesus assim. C.S. Lewis, que era um autor e um pregador cristão, dizia que a origem da teologia começou quando as pessoas entenderam que Deus estava no trono, e Ele era um Pai, e aí depois eles entenderam que Deus estava perto, Ele estava do lado, Ele era um irmão, um filho, e aí até que o momento que as pessoas entenderam que
Deus morava dentro de nós, Ele era um Espírito. Aí começou a história da teologia. Eles entenderam que Deus estava lá, Deus estava aqui do lado, e Deus estava dentro de mim. Começou a história da fé cristã. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Josué ilustra o Espírito Santo. Josué ilustra as promessas do Espírito Santo. Tanto é que para o povo chegar na terra prometida, eles têm que levar José de uma maneira ou de outra. José diz: eu não vou ser sepultado aqui no Egito. Vocês vão levar os meus ossos, porque quando faltar fé no coração de vocês, vocês vão olhar para mim e vão lembrar que eu estive, eu estou com vocês, eu vou com vocês até na terra prometida, e eu vou ser sepultado lá, mas até lá eu vou dando esperança, fé, coragem para vocês, nem que seja dentro do caixão. Mas tem alguém que é mais poderoso do que José. José morreu de verdade, os ossos de José davam alguma esperança, mas tem um Deus que nunca morre. Ele é um Espírito e Ele nos dá fé para que nós cheguemos até a terra prometida. É o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, Ele disse: vocês vão para lá, mas antes de chegar lá, vocês vão ter alguém que vai ficar do lado de vocês. Vocês vão ter fé por causa dele, vocês vão crer por causa dele, vocês vão curar os doentes por causa dele, vocês vão profetizar por causa dele, vão ser cheios de convicção, de coragem, de ousadia por causa dele. É o Espírito Santo do Senhor, o outro Consolador, e o Espírito Santo está aqui nessa noite no seu. Glória a Deus. Glória a Deus. Jacó ilustra Deus Filho. Ele luta com Deus e com os homens, e ele é um príncipe. Abraão é o pai que coloca a lei e os mandamentos. José é o Espírito que coloca a esperança e a fé para chegar. Mas Jacó é um príncipe, é um rei. Ele é o filho de Deus. Jacó não tem esse nome à toa. Deus prometeu coisas para ele. Na verdade, é por isso que essa é uma falha de Isaac. Quando Abraão morreu, Isaac ainda estava se rebelando contra Deus. Isaac, de uma maneira ímpia, infelizmente, ele valorizava Esaú como o líder da fé da próxima geração, ao invés de crer na promessa prenhe que Rebeca recebeu. Ela recebeu uma promessa prenhe da fé, que dizia: o líder, o homem, o varão da próxima geração, que vai ser o maior, que vai liderar a fé, é Jacó, é o menor. Essa é a promessa e ponto final. Essa é a palavra final de Deus sobre Jacó. Então Abraão, infelizmente, ainda quando Abraão falece, Isaac ainda estava se rebelando contra essa promessa sobre Jacó. É somente mais alguns capítulos à frente que Isaac vai perceber que Jacó é um filho verdadeiro. E como é um filho verdadeiro? Não era o que Esaú estava fazendo, vendendo a primogenitura, se casando com os povos pagãos, fazendo aliança com os povos pagãos. O que é um filho verdadeiro? Isaac percebeu, é Jacó. Um filho verdadeiro sempre obedece os pais. Aliás, um filho verdadeiro obedece os pais tanto quanto é possível, mas obedece a Deus Pai para sempre. Esse é o filho verdadeiro. Um filho verdadeiro obedece aos pais tanto quanto possível, mas a Deus Pai ele obedece sem reservas e para sempre. Esse é o filho verdadeiro. Por isso que num dado momento Jacó não obedece o pai tanto quanto possível, porque Isaac estava se rebelando contra Deus Pai da promessa. Então ele obedece a Deus Pai para sempre. É Pedro que ensina essa lei no Novo Testamento. Ele diz, quando o sinédrio se junta, né? Uma vez lá no curso do campo eu gostava de falar desse texto, né, de Atos 5, quando tem uma jurisdição, o sinédrio, e aí Pedro fala desse princípio espiritual. Ele diz: olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens.
Ou seja, a gente sempre obedece às leis. Você tem que obedecer às leis. Mas as leis de Deus você obedece para sempre. Algumas leis que os homens inventam, você não somente pode quebrar, você deve quebrá-las. O regime do apartheid, né? Era aquela questão tão esdrúxula que tinha de um bebedouro com a placa escrita bebedouro de gente branca. Só gente branca bebe nesse bebedouro. Olha que coisa, olha que lei humana, olha que lei que um governante pode pôr. Esse bebedouro é de gente branca. Martin Luther King, um pastor batista, disse: nós não só podemos beber naquele bebedouro, nós devemos quebrar aquela lei e beber naquele bebedouro. Nós devemos quebrar algumas leis. É por isso que Jacó não somente pode quebrar algumas leis incrédulas de Isaac, mas ele deve quebrá-las. Ele quebra essas leis, porque elas são contra as promessas de Deus. Eu vim te dizer que você só tem que obedecer a Deus acima de tudo. Você não deve obedecer o governo acima de tudo, é a Deus acima de tudo. Você não pode nem me obedecer. Quem sou eu para você me obedecer acima de tudo? Aí ele manda em mim, ele me coordena. Não, você tem que obedecer a Deus acima de tudo. Deus é o sumo pastor, o sumo rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Você deve obediência a Deus. Eu devo obediência a Deus. Nem eu tenho liberdade para escolher quem eu devo obedecer a Deus acima de tudo. É o que Jacó fazia. Nessa passagem que nós lemos, Jacó também está em outra luta, porque o Filho de Deus luta muitas lutas. O Filho de Deus luta muitas lutas. E nessa luta aqui, Jacó está indo se encontrar com seu irmão Esaú. Ele se aparta do acampamento da sua família, dos animais. Ele começa a caminhar sozinho pelo Val do Jaboque. Era uma região no Oriente. E ele está caminhando sozinho quando ele vê um homem. Aqui diz um anjo também, que luta com ele. Ele luta com esse anjo até quando a aurora começa a amanhecer. E ele pergunta no versículo 29: dá-me, peço-te, saber o seu nome. E aí o mensageiro diz: por que você pergunta pelo meu nome? Ele não responde a pergunta. Ele abençoa Jacó e deixa Jacó. Só que no versículo 30 Jacó diz: eu vi Deus face a face. Foi isso que aconteceu. Eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva, ou a minha vida foi poupada. Se você abrir aí comigo, abra aí em Gênesis, no capítulo 48, versículo 15, tá? Projeta para nós. Em Gênesis 48, versículo 15, Jacó mais uma vez se lembra desse fato que aconteceu. É um outro momento da vida de Jacó. É um momento onde Jacó está abençoando José, os filhos de José. Jacó mais uma vez está falando das promessas de Deus. E ele começa fazendo uma declaração, que é o seguinte: ele diz assim, que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus a quem tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. Versículo 16, olha só: o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo seu nome. Olha aí, fala comigo, pelo seu nome. Está no singular. Jacó está falando só de uma pessoa. Ele está falando só de alguém. E quem é esse alguém? É Deus dos meus pais, é Deus que é o meu pastor, é Deus que é o anjo que me redimiu de todo o mal. Esse anjo, esse Deus, que ele abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome, pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque.
na terra. É que acontece uma questão que um determinado teólogo chamado Michael Heiser, ele dizia que acontecia no Antigo Testamento. Ele dizia que todo mundo estava esperando Deus vir. Todo mundo estava esperando Deus virar a gente. A gente sempre esperou isso acontecer. A gente esperou isso quando aconteceu a queda. Nós esperamos quando os patriarcas apareceram. Então estava todo mundo esperando Deus vir virar a gente. Só que não acontecia, mas acontecia uma coisa intrigante. Michael Heiser diz que no Antigo Testamento havia o conceito dos dois Yahvés. Fala comigo, os dois Yahvés. Yahvé é o nome de Deus. Você fala ele todo dia praticamente, eu espero que sim. Quando você fala aleluia, você está falando louvado seja Yahvé. Por isso você fala Iá no final. Iá é a abreviação do nome Yahvé. Você fala o nome de Deus frequentemente. Geralmente você fala a abreviação do nome dele. Se você ler lá em Cantares 8, diz que o nosso amor seja como as labaredas de Iá. Iá é a abreviação do nome de Deus. Muitos profetas tinham, por exemplo, Elias. O nome de Elias era Eliá, significa Deus é o Senhor. Ele carregava o nome Iá no nome dele. Jeremias era Yermeiahu. Vários deles tinham a abreviação do nome de Deus no nome dele. Então o que Michael Heiser está dizendo é que Yahvé, ele existia de duas maneiras no Antigo Testamento. Tem tudo a ver com isso que a gente fala nessa noite. Primeiro nós temos Yahvé no céu. Nós temos o Yahvé que o salmista canta, o Yahvé que os profetas muitas vezes falam. Às vezes Isaías dizia: Yahvé, por que você se esconde de nós e não vemos o seu rosto? Oh Yahvé, revela a sua glória. Era o Yahvé invisível, o Yahvé transcendente, o Deus que é invisível, imaterial, incorpóreo. Esse é o Deus verdadeiro, Yahvé. Você louva Ele, adora Ele, sabe que Ele está nos céus. Só que Yahvé já tinha plano de vir morar com a gente. Então muitas vezes Ele cruzava a fronteira para cá. E Ele vinha na forma de um homem. Olha só, olha que conceito interessante. Os rabinos tinham esse conceito na época de Jesus. É por isso que não era impossível que um rabino cresce em Moisés, e porque cresce em Moisés, ele acreditaria que Jesus é Deus encarnado. Porque os rabinos pregaram que Yahvé muitas vezes vinha para cá. Ele aparecia, aquele anjo que aparece na sarça. Moisés diz: eu estou vendo Deus, né? Eu vi Deus nessa sarça. Aí diz: o anjo do Senhor, e é um anjo com letra maiúscula. São alguns textos interessantes para alguém combater o testemunho de Jeová. Geralmente diz assim: Jesus é um anjo. Então o texto que a gente leu aqui de Gênesis 48, 15, 16, ou Jacó está dizendo que Deus é um anjo, ou Jacó está dizendo que o anjo é Deus. O anjo do Senhor é o próprio Deus. Tá, isso aqui não é estranho. Isso aqui que eu estou ensinando não é heresia, é ortodoxia. Existe o anjo maiúsculo do Senhor no Antigo Testamento. Quando ele apareceu para Josué, a Bíblia diz que Josué se prostrou e adorou o anjo do Senhor. Amém? Josué capítulo 5, para você ler mais a palavra de Deus. O anjo do Senhor aparece para Josué, e Josué pergunta: quem és tu? É um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele diz: não, eu sou o anjo do Senhor, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E a Bíblia diz que então Josué prostrou e adorou o anjo do Senhor. Yahvé cruzava a fronteira para cá. É isso que está acontecendo com Jacó. E aqui é a aplicação mais forte para a sua vida hoje. Você que ora e acha que está lutando com Deus, você que ora e diz: será que eu estou lutando com Deus nessa oração? É por isso que esse texto é tão bonito, tão forte, porque é Yahvé que aparece para Jacó.
era uma das manifestações de Deus. A gente costuma chamar de teofania, manifestação de Deus. Só que às vezes eu costumo chamar de cristofania também. Os pais de Sansão, por exemplo, o anjo aparece e anuncia o nascimento de Sansão. Aí os pais de Sansão falam: qual é seu nome? Esse negócio de perguntar nome para o anjo do Senhor é perigoso, né? Ele diz: por que vocês perguntam pelo meu nome, se ele é maravilhoso? Aleluia! E quem é aquele que chama maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade? É o Filho de Deus. É o Filho de Deus. E eles começam a fazer um sacrifício. Os pais de Sansão, Manoá, começam a fazer um sacrifício para Deus. E o anjo diz: então eu vou subir e tomar esse sacrifício para mim. E ele sobe no sacrifício. E Manoá diz para sua esposa, a mãe de Sansão: nós vimos a Deus. E ele subiu no sacrifício. Aleluia. Só que os apóstolos do Novo Testamento, eles não viram o anjo do Senhor. Eles não viram alguém subindo no sacrifício. Eles viram Deus virar gente e morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É isso. Oh, glória a Deus. Jacó está atravessando o val do Jaboque e o anjo do Senhor aparece para ele. Você pode pensar nisso como a pré-existência de Jesus Cristo. O Verbo existia, estava com Deus e era Deus. E todo mundo sabia disso. Ele atravessa junto com Jacó o val, mas Jacó percebe que tem que lutar com ele para receber a bênção. Oh, em nome de Jesus, lute a luta junto com Deus. Lute a luta com Deus nessa noite. Lute pelo seu milagre, meu irmão. Ninguém pode lutar por você, mas você pode lutar em nome de Jesus. Você já se sentiu sozinho? A gente tenta carregar a cruz e ajudar todo mundo a carregar a cruz, mas eu vou te falar de uma coisa que eu percebi, eu acho que você já percebeu. Quando você dorme no travesseiro, o problema está só na sua cabeça também. Você sabe que em algum momento da jornada, a cruz é sua também. O pastor pode tentar te ajudar. O seu amigo pode tentar te ajudar. Sua esposa, o seu marido, o seu filho. Mas tem algo da cruz que é só você que pode carregar. Você sabe que aquele problema é o problema que você tem que vencer. Você vê isso com Jacó. Ele tinha tanta gente, né? Tinha dinheiro, animais, família. Mas ele sente que ele está sozinho. A modernidade tenta dar muitos nomes para esse sentimento. A gente até hoje não sabe dizer qual que é o nome desse sentimento. Alguns falam angústia, alguns falam ficar deprimido ou ter depressão, alguns falam lutar pelo milagre, e tinha outros nomes que alguns dias atrás eu vi, né? Inalação, não sei, outros nomes que a psicologia moderna está criando para esse sentimento que a gente não sabe descrever. Você entende? É difícil até de falar isso numa pregação. É quando você está com todo mundo, mas você percebe que tem um problema que é só seu. Eu senti muito. Você vai lutar isso com Deus, em nome do Senhor Jesus. Você vai lutar. Oh, Jacó começou a lutar, mas não é uma luta mágica. Não é uma luta mágica. É uma luta cheia de fé, cheia de esperança. E aqui a gente aprende algo poderoso sobre Deus. O Deus que existe, o nosso Deus, Ele é como aquele pai que ele sabe que qualquer lutinha com os filhos, ele poderia liquidar a lutinha num segundo. Se ele lutar de Homem de Ferro, ele ganha. Se ele lutar de Capitão América, ele ganha. Se os meninos tentar lutar de Hulk com ele, ele ganha. Ele ganha de todo jeito. Esse pai ganha de todo jeito, porque ele é o pai. Só que esse pai vê quando o filho luta com ele pela bondade. Ele vê quando a criança brinca com ele lutando
por causa da bondade. E aí o que ele faz? Ele coloca a mão no coração, cai no carpete da sala, começa a rolar e diz: oh, você me derrotou, meu filho. Como você está forte, meu filho. Como você conseguiu me derrotar. Você conseguiu me vencer. Você venceu, papai. O filho sabe que o papai deixou, mas o filho sente que ele lutou. Ele lutou com o papai. Ele sabe que o papai deixou. Ele sabe que a coisa pareceu um pouco até teatral. Pareceu a luta do Val do Jacó. Mas o papai disse para ele: você lutou. Você lutou tanto que você pôde. Oh, você tinha tanta coragem na hora da luta. Eu gostei de ver a sua coragem. Eu gostei de ver a sua fé na hora da luta. Você estava com tanta fé. O papai deixou você ganhar. Você estava com tanta convicção. Você chegou diante do trono da minha graça. Você chegou diante da minha presença. E você sabia dentro de você que eu sou o rei do universo, que eu criei todas essas coisas, que eu poderia soprar e você deixar de existir. Você sabia que você é pó, que você é terra, mas que eu sou o Todo-Poderoso. Eu crio galáxias e cometas, eu crio a terra, anjos, principados, e você sabia que você não era nada, mas você chegou com fé diante do trono da graça. Você chegou cheio de esperança, dizendo: papai,